Nas várias lições que o livro oferece, e naquelas em que me foi possível estar ao lado de vocês, eu sempre adotei uma técnica, qual seja a técnica, de explorar a lição por dentro e, efetivamente, fazer colocações que a interliguem ao ensinamento doutrinário espírita, que é vasto, como a gente percebe em cada página do livro Jesus no Lar. A lição atual, a de hoje, porém, é uma que vai exigir que nós deixemos um pouco o texto, exatamente porque o texto em si é um texto muito simples de ser sintetizado. E aí é que nós temos uma dificuldade que me parece uma dificuldade imensa, porque a simplicidade da síntese representa a dificuldade da prática. É algo assim característico do Neio Lúcio no curso das lições que ele foi desenvolvendo. Nós já dissemos que pode ser que essas lições representem mesmo, como outras que estão presentes em Hilário Silva, em Irmão X, representem memórias de natureza espiritual. Podem se caracterizar por um exercício que desenvolve o espírito, e Neio Lúcio é um espírito extremamente experiente para este exercício, mas pode representar certamente a possibilidade de consultar, agora tendo o Consolador tornado à terra e sido apresentado aos homens, consultar registros, memórias, não dele próprio, porque nós sabemos pelos estudos que vimos em 50 anos depois, que Neio Lúcio era um espírito distanciado destas informações. Tinha alguma simpatia, mas estava muito distante do momento em que Jesus houvera estado conosco. A apresentação nos leva a isto. A história, então, é bastante simples, né? O educador conturbado, nós sabemos que a característica principal daquele que é conturbado é não ter tranquilidade. Ele não é tranquilo, é alguém que dizemos perturbado, que traz comportamento de natureza conturbada. E André, o discípulo André, o apóstolo, né, apresenta para todos uma dificuldade que é como ser melhor diante daquilo que conhecemos. E Jesus tem, então, uma narrativa que é fácil de ser, então, sintetizada. Ele toma como exemplo alguém que é apresentado no texto como uma pessoa singularmente forte. E esta sua fortaleza não está clara se é do ponto de vista físico, se é do ponto de vista moral, ou se é a somatória de ambos. O fato é que aquele camarada reúne condições de ser útil para um número grande de pessoas, né? Ele é apresentado como prestando serviço para 3 enfermos que ele trata de exigir melhorem diante do episódio dor. Ele é depois encaminhado para o primeiro serviço de alguém em relação a alguém que já não tem mais problemas físicos, mas os tem de natureza moral, é o jovem perdido em maus costumes, e ele consegue, com muita força, com muito, o narrador diz, tirocínio, ele consegue fazer com que o trabalho e a contenção coloquem o moço dentro dos ditames evolutivos. E, diante desta prestação de serviços efetiva, ele, então, é convidado a fazer uma série de outros processos, mas que tem uma questão, e aqui começa a nossa dificuldade.
uma questão chave. Eles são todos em relação a outros, em relação àqueles a quem os emissários de natureza celeste destinavam a sua colaboração. Ele é um grande corretor, corregedor de outras pessoas. Só que todas as vezes que nós nos dedicamos a este tipo de tarefa, nós então teremos que ter o nosso próprio despertar. É isso que resta da lição final que Jesus nos apresenta através da narrativa de Neio Lúcio. Há um momento em que nós teremos que nos deparar com a nossa própria evolução. E quando este momento, então, surge, o comportamento daquele homem que é apresentado como singularmente forte, é um comportamento que nós podemos chamar de inadequado. Num primeiro momento, ele acha que vai ser fácil. Ele se mostra, como diz o texto, esperançoso, otimista. Vai ser fácil corrigir. Eu já corrigi a tantos. O problema é que nós estamos falando do reajuste de nós próprios. E aí é dificuldade. Ele toma, evidentemente, uma postura que é a postura da completa rejeição. Para mim, não. Para mim, não. Esses métodos de que eu me vali são bons para os outros, mas para mim não tem sentido. Se nós passarmos pelos exemplos, veremos que ele foi duro, ele foi rígido, cobrando que os outros saíssem das situações em que estavam para mudar. A doutrina nos explica que a evolução de todos os seres vivos, inclusive a nossa, enquanto homens, ela se dá em dois planos da vida, o físico e o espiritual. No ambiente físico, nós temos as mudanças de natureza perispiritual, né? Os caracteres biológicos, visíveis e invisíveis, fazem com que, então, o princípio inteligente se transforme, avance, até ser um dia transformado, assinalado como espírito. Não há, de acordo com a questão 79 do Livro dos Espíritos, nada diferente disso. Os espíritos, diz lá a resposta, são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Agora, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Mas estar na condição de espírito, como todos nos encontramos presentemente, não significa o passaporte para chegar às regiões espirituais às quais nós somos destinados. Nós saímos da vala comum dos princípios inteligentes. Agora, assinalados com a consciência, nós somos destinados, então, à angelitude. Mas de que maneira chegar à angelitude sem esforço? De que maneira chegar à angelitude sem vencer-se a si mesmo? É fácil, então, a gente entender o conteúdo da lição na forma como Jesus a colocou ali, né? Porque André diz, puxa, eu não consigo avançar, eu sinto dificuldade. Jesus, olha, então você tem aí uma medida que deve ser utilizada quando olhar para as dificuldades dos demais, porque se a sua é evidente para você, a dos demais também o é. E é necessário, então, agir no sentido de sermos rigorosos, não com os outros, mas sermos rigorosos conosco mesmos. Numa obra psicografada também pelo Chico, uma daquelas que todo mundo foge da leitura e eu não consigo entender por quê, né? Já assinalei isso várias vezes, o Celso e a Gislaine estão aqui e já me acompanharam
em exposições e cursos tantos anos, da mesma forma como estão aqui comigo outras pessoas que já tiveram a oportunidade de desenvolver estudos comuns e me viram sempre falar: por que as pessoas não leem Evolução em Dois Mundos? Porque entendem que Evolução em Dois Mundos é uma obra que é inacessível. Tá, a primeira parte eu até concordo que demanda um certo conhecimento de biologia, de química, de física, de astronomia, para que nós possamos, então, entender as informações que o Espírito nos está apresentando. Porém, há uma segunda parte. E nesta segunda parte, que cuida de várias questões de natureza moral, o Espírito André Luiz, agora usando um outro intermediário, é o Chico Xavier, na primeira parte é o Valdo Vieira, ele então apresenta uma série de questões que são enquadradas, jogadas dentro de algumas caixas, né? Eu vou abrir uma dessas caixas mais uma vez. Eu tenho certeza que para alguns não será novidade a releitura disso, a revisitação, mas é sempre importante, porque essa caixa, né, é a do capítulo de número 18, que tem por título Evolução e Destino. E ela é fruto de algumas reflexões feitas em Pedro Leopoldo no ano de 1958. Em 1958, André Luiz, que já era um espírito então conhecido do brasileiro em razão das suas obras já em número avançado e que representavam uma série de informações sobre a realidade espiritual, foi a razão pela qual eu disse: os espíritos nos haviam prevenido de que a evolução se dá em duas frentes. Ele é confrontado com algumas perguntas. E uma delas, necessária para que a gente possa pensar em evoluir, diz respeito ao mal. Aquela ausência de conhecimento da qual somos efetivamente portadores. Nós deixamos de fazer o bem e, por isso, então, obramos no mal, né? Não há muitas opções. E como eu tenho que pensar em evoluir, eu preciso vencer o mal. A primeira questão que se apresenta para ele é exatamente essa: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? E a resposta, que não poderia ser diferente, é no sentido de que ninguém nasce destinado ao mal, né? Isso contraria a lei de Deus, a Gênese. Em A Gênese, Kardec, quando analisa o bem e o mal, a partir daquela imagem decantada do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual o fruto foi subtraído, eram duas árvores, basta a gente pegar a Torá, uma delas não podia ser, ambas não podiam ser visitadas, ou não, do fruto delas não se poderia comer. E uma delas é a do conhecimento do bem e do mal. É por isso que Kardec, depois, quando faz a análise da Gênese, e não do Gênesis, né? Da Gênese, ele vai revisitar as figuras importantes. E a primeira delas, evidentemente, é Deus, capítulo 2 daquele livro. A terceira é a questão do bem e do mal. E ninguém, como Kardec ouve dos espíritos, e como agora André Luiz reforça, nasce destinado a praticar o mal. O faz com o propósito de avançar, porque não conhece. Então, comete atitudes, cai em si e avança. Precisa vencer a si mesmo. Vencer-se. Vai aí um desafio imenso, que é exatamente o da síntese da lição que Neio Lúcio nos traz, né? Porque enquanto nós apontamos as falhas alheias, enquanto vemos as dificuldades que permeiam aqueles que estão à nossa volta,
é muito fácil que nós exijamos deles comportamentos que talvez não venhamos a ter. Nós queremos que todos tenham disposição, que hajam dentro de princípios que são elevados, queremos que na visita das dificuldades sorriam e as encarem da melhor forma possível, mas às vezes não agimos assim. O ideal é que aquilo que nós eventualmente pregamos, nós fôssemos capazes de viver, mas a dificuldade para viver aquilo que nós efetualmente pregamos é muito difícil. Às vezes, na dor do outro, na dificuldade do outro, quando os nossos conselhos são fartos, quando a nossa ação, às vezes, é farta, quando chega conosco, nós empacamos e choramos, como o espírito da narrativa, um homem singularmente forte, acabou demonstrando na narrativa de Jesus. Ele, diante das suas próprias limitações, ele não foi capaz de vencer-se e chorou, vociferou, reclamou, disse que Deus o punia, talvez como muitos de nós o façamos. E é aí que está uma grande, 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 grande contribuição que a doutrina espírita traz. Porque se as ideias religiosas remontam a esse episódio do Éden para dizer que o homem pecou contra Deus e por isso está degradado, se elas dizem que o mal é algo que demanda uma salvação externa, etc., 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 elas representam visões equivocadas de espíritos que ainda não conseguiram divisar esta outra realidade, que é a realidade de natureza espiritual, a qual os espíritos nos vêm apresentar. E como eles nos apresentam? Falando sobre si mesmos, falando sobre a sua sobrevivência. Porque a gente tem, e isso ainda é muito presente em inúmeros grupamentos, inclusive espíritas, ideias equivocadas sobre a realidade espiritual, né? Muita gente transferiu o céu para nosso lar, transferiu as regiões infernais para eventual regiões abissais dessa ou daquela natureza, dando mostras de que o salto evolutivo, que engloba inclusive o conhecimento, porque é ele que liberta, não se faz do dia para a noite e nem com facilidade. Nós chegaremos a uma posição evolutiva diferente da que temos hoje? Eu não tenho a menor dúvida, nós somos destinados a isso. Porém, o ritmo é ditado por nós próprios. É essa a razão, então, da reencarnação, né? Segundo André Luiz, naquela resposta lá da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada pelo latrocínio, pelo furto, no meretrício, na ociosidade, no homicídio, no suicídio. Nós, na verdade, ingressamos em tais situações por nossas experiências. E nós temos, naturalmente, pela ausência de uma diligência maior, condições de cuidar para que os nossos caminhos sejam mais dignos, né? André Luiz usa um jogo de palavras muito bonito, né? Quando ele diz que todas as influências que temos nesse sentido são fruto do nosso próprio passado. E é verdade, porque ele está em nós, né? Não é lá do mundo maior, o cérebro triuno que guarda as informações, está em nós. Nós trazemos conosco aquilo que somos, né? E com isso, então, nos lembramos de episódios que tivemos e que marcamos, e nos marcaram. Porém,
Se insistirmos em não nos ajustarmos, nós faremos o ciclo necessário das recapitulações sem avançar. Então, é muito importante que nós avancemos. E daí uma das questões, e a de número 2, lá daquele questionário que eu recomendo que vocês voltem, capítulo 18 de Evolução em Dois Mundos. Alguém pergunta para ele quanto tempo a gente passa na vida espiritual e quanto tempo a gente passa como encarnado. Ele diz, olha, a do plano espiritual é diretamente proporcional àquilo que você aproveitou para crescer enquanto esteve na Terra. Quanto mais vasta, a palavra é dele, tá? Estou repetindo aqui literalmente. Quanto mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período vai ter na esfera superior para obter recursos e então voltar a trabalhar. Não em relação aos outros, mas em relação a si mesmo. Nós somos chamados a nos melhorarmos. Nós temos esse desafio, meus amigos. É isso que uma doutrina tão libertadora como a espírita nos oferece. É a primeira vez que os nossos espíritos, no âmbito da Terra, estão ouvindo e tendo condições de entender que são os construtores do próprio evoluir. Puxa, a gente foi informado que bastava, a gente pediu. Não, não. Sabe por quê? Porque isso feriria a justiça divina. E nós não podemos entender que ela seja falível. A humana é, evidente, é formada por espíritos como nós, que têm privilegiados, gostam de privilégios, têm condições de trabalhar por si, mas não fazem o mesmo tanto pelos demais. Então, nós temos, de alguma maneira, que ser despertados, né? E esse despertamento, muitas vezes, vem por intermédio de uma amiga, que não é uma amiga que a gente gostaria de ter ao lado. É a dor. E não é a dor física apenas, tá? Porque, segundo Emmanuel, em Um Consolador, também outro conjunto de questões que faz a gente sempre parar, né? Eu tenho pelo Consolador um amor imenso, porque quando o Walter Comini me convidou para fazer as exposições aos domingos no SEAC, eu podia falar lá uma vez por mês. E eu não tinha ainda, na minha visão, como acredito ainda não ter o suficiente conhecimento espírita para fazer exposições, né? Eu sempre fui muito crítico desse tipo de processo, mas em relação a mim próprio, porque fazer uma exposição espírita pressupõe não apenas ter o domínio de que questão está em qualquer lugar. Segundo o doutor Hernani, os espiritantes sabem isso rapidinho, né? Repetem. Não, a gente não é uma citação repetidora. Você precisa falar, ter entendido e, particularmente, ter vivido, né? Ter dado mostras de que aquele conhecimento que você já tem foi posto em prática. Então, eu resolvi falar sobre o Consolador. Foi um aprendizado fantástico. Eu não digo nem para as pessoas que eventualmente iam lá aos domingos, era uma vez por mês, mas para mim, porque eu pude estudar, estudar, estudar. Numa delas, que eu nunca me esqueci, a 239, há uma pergunta para Emmanuel a respeito das duas dores, a física e a moral. E ele, então, sai com uma resposta que é fantástica, fantástica. E diz, olha, a dor física, ela passa, ainda que seja necessária a transição do que vocês chamam morte, a morte dos órgãos materiais. Porém, a dor espiritual, ela é tão grande e profunda que ela é a única responsável por promover o trabalho
abençoado, luminoso trabalho, como ele diz, do aperfeiçoamento e da redenção. Então, se nós quisermos efetivamente avançar, nós temos que vencer as nossas limitações de natureza espiritual. E aqui, então, eu me permito voltar ao educador conturbado, né? Aquele camarada que era ótimo, agitado, efetivo na correção dos problemas daqueles que estavam à sua volta. E Jesus, então, recomenda a André, e no limite a todos nós, que não hajamos assim, que sejamos pacientes e amorosos em todas as obras de corrigenda e que aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. E ele diz uma frase, né, que o autor espiritual nos brinda para a gente anotar e não perder de vista. Para cada espírito, chega sempre um momento em que deve ser burilado, esmerilhado, confrontado com eficiência e segurança para a luz divina. Puxa, então está em nós encarar esse momento da melhor forma possível, mas com algo que já nos ajuda a enfrentar com postura altaneira, agindo no bem, tanto quanto possamos. Eu peço desculpa para vocês, porque a lição é daquelas que joga a gente mesmo para fora do livro, né? O livro é só uma ponte, é só uma bandeirinha a sinalizar, olha, se liga, porque a coisa é mais profunda. E dá para a gente fazer essa ligação a partir do conhecimento espírita. Eu tenho certeza que todos nós ganhamos muito a partir dele.